Fala galera, mais um talk show com o Melquiades Mello. Nesse primeiro minuto aí a gente sempre aguarda a audiência e também eu vou aproveitar para compartilhar com vocês o conteúdo nas páginas. E eu já apresento o nosso convidado muito especial, Carol, bem bonito, presença aí do lado. Daqui a pouco vocês vão conhecer ele. Um minutinho a gente já volta. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então é isso aí. E peço a gentileza que vocês possam compartilhar com os amigos, enfim, e de fato se apresentarem, os estados, de onde vocês estão falando, para que a gente possa já interagir nesse primeiro momento. E é isso aí. Deixa eu ver aqui quem já está entrando aqui. Nesse primeiro minuto, sempre agradecer aos nossos patrocinadores, então, a Magia do Mundo dos Negócios, Marcos Bernardes, muito obrigado aí por sempre ter a confiança no nosso projeto. Também a Locus Business Center, é o local que a gente está gravando aqui, é o Davi, nosso patrocinador também. Então, quero agradecer a vocês de coração aí por toda a ajuda sempre. Então, vamos lá. Já pode ser esse primeiro momento. Passou esse primeiro minuto, agora sim. Então, hoje o tema... Galera, você tem coragem de ser feliz? André, primeiramente, satisfação você ter aceito o nosso convite. Por gentileza, se apresente para a nossa audiência. Fique à vontade. Boa noite, galera. É muito legal estar podendo participar desse bate-papo, né? Eu acho legal que a gente faça essa construção juntos, né? Mais do que um ficar falando, né? Essa é a grande vantagem da gente estar todo mundo junto, a gente poder fazer esse programa junto. Eu sou o Dé Boaventura e a minha biografia ela é pai do Manuel, aventureiro, sonhador, formado pela Escola da Vida, com MBA em resolução de problemas e doutorado em cair, levantar e dar a volta por cima. Então, basicamente, parte de uma premissa de que o maior aprendizado que a gente tem é com a vida. Tem um lance aí, o Melquiades deve saber quem tem dessa frase de uma tese de 10 mil horas, que para sim, você ser especialista, especialista, né? Em algo. E tal. Eu estou com 37 anos, então eu tenho muito mais de 10 mil horas de vida, então eu sou um especialista em vida, né? E enquanto especialista em vida, obviamente, né, a gente, cada dia é um aprendizado, eu cada vez mais tenho me conscientizado de que quem tem que nos reger é uma vozinha que a gente quase sempre silencia, que é a voz do coração. E coragem, né, ela tem a etimologia da palavra que ela vem justamente dessa questão do coração. Então, muitas vezes a gente silencia essa voz, a gente faz com que essa voz ela seja algo, né, que dá licença, você não sabe de nada, e a mente humana ela é muito boa nisso, né, justamente por essa questão da nossa racionalidade. Então, quando a gente fala de pensar com o coração, é algo que assim, né, quando eu penso com o coração, envolveu a emoção, isso não dá certo, né, eu preciso ser racional, eu preciso pensar de uma maneira racional. Então, isso é da nossa mente, mas contrariar essa máxima tem me levado a lugares até então inimagináveis, né? Então, assim, um convite aqui hoje é para que a gente possa dar voz, né, efetivamente a essa vozinha interna que está ali dentro da gente, né, porque é até curioso você pensar assim, nossa, você tem coragem de ser feliz? Porque, pô, o objetivo de todo mundo é ser feliz, Com né? certeza. Então, é uma coisa assim, óbvio, mas muitas vezes falta coragem para efetivamente a gente ser feliz. Cada vez, para mim, isso está mais claro e vai ser um prazer a gente conversar sobre, né, o que seria, então, essa coragem para ser feliz.
Sim. O Dé, ele tem uma história assim, de muita superação, muita resiliência e principalmente de curiosidade. A gente estava aqui nos bastidores conversando. Ele é um cara extremamente empreendedor em suas iniciativas, no DNA da palavra, na essência, nessa coragem que ele faz. E Dé, se você puder compartilhar conosco, porque assim, você teve um fator X na sua vida. E aí mudou muita coisa, você teve grandes desafios depois disso. Você pode abrir para o nosso público qual foi esse fator X? Claro. Só antes de falar do fator X, né, essa questão do empreendedor, né, interessante porque muitas vezes a gente está relacionando empreendedorismo com abrir um negócio, né? Isso, então, você é empreendedor como você abre um negócio. Hoje já tem até o termo do intraempreendedorismo, que é o cara que ele não abriu um negócio, mas ele é empreendedor dentro da empresa, né, do projeto que ele está trabalhando. Eu entendo empreendedorismo como um próprio estilo de vida, né? Então, assim, muito mais do que você ter o seu negócio, é você ter a postura empreendedora. E a postura empreendedora, ela está muito ligado a essa transformação que a gente vem vivenciando dentro desse nosso mundo, né? A gente está bem no meio de uma transição de eras mesmo, a gente está num momento histórico que depois a gente vai ter uma percepção maior quando a gente estiver ali nos livros de história, né? Saindo desse mindset da Revolução Industrial e entrando para uma era que a gente ainda não sabe nem como é que a gente vai chamar, né? Tem um monte de nomes circulando por aí. Então, essa postura empreendedora, ela sempre me ajudou muito a vencer obstáculos, e o maior deles, né, que é um divisor de águas mesmo, foi quando, né, em 2013, eu estava casado, tinha tido, né, o meu primeiro filho, eu estava num momento profissional muito legal, eu estava num projeto gigantesco, era a maior fábrica de fertilizantes da América Latina, o cliente era a Petrobras, e por mais que a Petrobras esteja manchada por esses casos de corrupção, petrolão, né, você trabalhar no sistema Petrobras é algo que é um aprendizado incrível, né, assim, os caras, né, tem toda uma estrutura, você tem todo, né, uma série de requisitos que você precisa cumprir para você, né, tá ali. Então, assim, eu estava no momento de um aprendizado incrível, e aí, num domingo, eu e a minha esposa, a Alice, a gente foi fazer aquilo que a gente mais curtia, né? A Alice, ela adorava animais, eu também sempre curti muito, né? Principalmente cachorro. E aí a gente ia para a fazenda dos pais dela. A gente tinha 11 cachorros. O Manuel tinha acabado de nascer, então a gente tinha pegado um tempo que a gente já não conseguia ir para lá. Eu morava em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Não sei se, né, a galera conhece, mas um beijo aí para o pessoal de Três Lagoas. É uma cidade muito legal, que eu tenho um carinho imenso. E aí, lá em Três Lagoas, então, a fazenda ficava uns 100 quilômetros de lá. E naquele domingo a gente ia para a fazenda, passamos um dia super legal, curtimos, né, todos os nossos cachorros. E aí, quando deu 6 horas e tal, né, finalzinho da tarde, a gente, né, então vamos embora para começar a segunda com o pé direito. E aí, nesse trajeto de volta, né, um animal, né, cruzou o nosso carro, eu estava dirigindo, e aí eu me assustei, né, aquela reação, né, instantânea de pisar no freio, desviar o veículo, e aí, nesse, né, momento onde eu desvio, eu acabo perdendo o controle do carro. O carro, ele bate na guia do acostamento, a gente capota por 4 vezes, e aí, de repente, aquele impacto, né, para tudo, e eu lembro só, né, eu com a mão, assim, né, bem para cima, assim, no teto do carro, e tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. Quando eu olhei para o lado, eu não vi a Alicia, né, a minha sogra também estava, né, dentro do carro, no banco de trás, e aí eu olho para trás, ela está, né, deitada, mas ela está se mexendo, e aí a minha primeira coisa é tirar o cinto, abrir a porta do carro e sair procurando, né, a Alicia. Infelizmente, quando, né, a gente encontra ela, a Alicia, ela já está, né, sem vida, então ela, né, faleceu naquele acidente.
E aí foi foda, né? Assim, você pode imaginar eu vivendo, então, né, naquele momento, o auge profissional, o auge pessoal, né? Ou imaginando estar, né, vivendo esse momento. E aí, na segunda-feira, que era um dia, mais um dia legal, mais um dia para a gente curtir o nosso filho, mais um dia para eu poder trabalhar, mais um dia para a gente poder se divertir, e eu estava enterrando a Alicia, né? E aquilo foi muito traumático, foi muito doloroso, foi muito complicado, né? E aí eu passei um período realmente de muita provação, né? Um período muito difícil, né? O nosso filho tinha 3 meses de vida, né? Então, assim, para ele também, né? Passar por esse momento era algo, assim, né? Muito delicado. Mas hoje eu posso dizer assim, de coração aberto mesmo, né, com toda a dor da morte dela, de entendimento de que essa é a única certeza que a gente tem enquanto ser humano, é que um dia a gente não vai estar aqui, por mais que pareçam que esses caras do Vale do Silício queiram resolver isso, né? Tiver investimentos gigantescos para os caras tentarem hackear e tal, e sei lá, vamos viver até 200 anos, 300 anos e tal. Eu, particularmente, prefiro que um dia isso aqui termine, né, que esse ciclo termine, eu vá viver uma outra experiência cósmica, ou no paraíso mesmo, né? Essa é o que eu espero. E então, assim, eu posso dizer muito que foi o maior aprendizado da minha vida. Então, assim, aquele momento de dor, aquele momento, né, sombrio, e aí talvez você que esteja escutando a gente, que esteja passando por um momento, que seja um momento de luto, porque o luto ele não vai estar só relacionado, né, com uma morte, é um momento de luto, de uma separação, né, de uma ruptura ou de algum outro problema que você esteja passando, né? O que eu posso te garantir é que faça desse momento um grande aprendizado, né? E isso é uma coragem que a gente tem para efetivamente ressignificar os acontecimentos que a gente sofre ao longo da vida. Porque a gente tem uma ilusão também que ser feliz, e isso é muito alimentado também até pelas próprias redes sociais, porque a gente só vê felicidade, você vai rolar seu feed do Instagram, não tem ninguém mostrando o extrato do cheque especial, ele no negativo, e, né, ou alguma coisa, né, a paternidade, a maternidade, geralmente a gente está mostrando o lado legal, o lado, né, de luz, mas a nossa vida ela é luz e sombra, né? A nossa vida ela é feita de momentos de alegria e momentos de tristeza. E ter esse entendimento, né, de que os momentos de tristeza eles também têm que ser utilizados para a gente poder ressignificá-los, para a gente poder tê-los como um momento de aprendizado, ele é vital para que a gente possa viver a vida num espírito, num estado de felicidade, né? Até mesmo quando as coisas parecem não dar certas, né? Obviamente, é muito fácil hoje, depois de 5 anos, eu falar dessa forma, né? Então, assim, a minha primeira reação a esse acontecimento, ela foi a pior possível. Então, eu fui, né, buscar fugas, eu me envolvi com drogas, eu me envolvi, né, com álcool, né, de uma forma muito excessiva, abusiva, né? Então, eu passei por todo um período realmente assim, né, de uma sombra de não aceitação, porque assim, velho, que é isso, né? Tipo, Deus foi muito sacana comigo, né? Eu sou um cara bom, eu sou um cara legal, e como é que ele deixa acontecer isso, né? A gente se questiona, e aí tem alguns aspectos que é foda, né? Eu era o cara que estava dirigindo, então você tem que responder a um processo por homicídio, né? Então aquilo tudo, assim, mexia comigo de uma forma que eu fui, né, me colocando para baixo. Eu fui efetivamente me anulando, me boicotando, e aí a minha virada, ela começa a partir do momento que o meu filho, ele começa a crescer, então ele já começa a ter uma demanda do pai, então ele começa a falar papai. Então falar papai para mim, o significado que isso teve em relação a eu querer ressignificar aquele momento de tipo, caramba, beleza, a Alicia foi, mas pô, ficou o Manel,
né, o meu filho, e, cara, esse cara, ele precisa de mim. Né? Até uma força, né, para você, porque de inspiração, né? Ele precisa de você, tem mais alguém esperando por você, né? Exatamente. Né? Isso com certeza é uma força muito É grande. uma força, né, muito grande, né? Eu acho assim, quem é pai, quem é mãe, nessa relação nossa com os filhos, ela é muito forte, né? A gente efetivamente conhece o amor que a gente chama do amor incondicional. Então, que é um amor que, pô, a gente, qualquer condição, né, que seja ela legal ou ruim, a gente não deixa de amar aquela pessoa, né? Então, isso foi muito forte. E aí eu comecei, então, a me questionar o que eu estava fazendo na minha vida, né? Que, pô, tinha uma pessoa ali que precisava de mim. E mais do que isso, né? Porque muitas vezes a gente tem que ter um entendimento também, e não é ser egoísta nesse sentido, mas de que, pô, é a gente, sabe? A gente tem que se amar acima de qualquer coisa. Então, pô, aquele André era um André que não estava se amando. Aquele André era um André que não estava se perdoando. Era um André que estava se vitimizando. Né? E aí eu comecei a perceber que aquele André ele não tinha a ver com a minha essência. Que a essência nossa de todo ser humano, que de uma certa forma a gente às vezes vai perdendo ao longo desse trajeto de vida, né? Então ali eu começo a ressignificar, e aí eu quero pontuar uma coisa muito importante, que é o pedido de ajuda. Então, assim, né, para eu poder efetivamente fazer daquele fundo do poço um trampolim, para que eu pudesse, né, ressignificar e transformar a minha vida, eu tive que pedir ajuda. E pedir ajuda, principalmente para nós homens, né, meu querido, é uma coisa muito difícil, porque, de uma certa forma, a gente tem uma construção, né, onde a gente é criado para a gente ser forte, para a gente ter sempre razão, para a gente não demonstrar emoção, porque a gente é o provedor, a gente é o que, né, aguenta o tranco. Então, assim, e enquanto eu tive isso como uma verdade, eu fiquei cada vez mais me afundando, né, na minha própria história. A partir do momento que eu efetivamente então pedi ajuda, então eu comuniquei para minha família, né, eu verbalizei, eu coloquei para fora, velho, tá doendo demais, tá muito foda, eu não tô conseguindo lidar com isso, essa situação tá muito difícil para mim. Foi quando, então, cara, não seria legal, então, você procurar um profissional, né? Foi quando, então, eu fui procurar um psiquiatra, eu fui diagnosticado com depressão, eu comecei a fazer o meu tratamento, então, eu comecei a tomar o meu remédio, e aí as coisas começaram a ter né? A vida começou, então, a voltar a ter cor, vamos dizer assim, né? Eu passei, então, a efetivamente a ter o prazer pelo viver. E, obviamente, ressignificando tudo, né? Inclusive a própria fragilidade da vida. Né? Então, por exemplo, quem está me assistindo, se está no escritório, por exemplo, como é que você despediu hoje da sua esposa, do seu marido, do seu filho? Né? Tipo, como é que você fez o seu trabalho hoje? Né? Se você não tivesse mais a chance de fazer isso, você faria diferente? Você teria tomado atitudes diferentes no seu dia se você soubesse que hoje seria o seu último dia de vida? Então, assim, para mim isso é um insight que eu procuro todos os dias entender que, cara, isso aqui um dia vai acabar, então isso aqui tem que fazer um sentido para mim. Então você faz tudo com uma entrega diferente, com um amor muito maior, com uma confiança muito maior. Eu acho que a gente entra no automático. Né? A gente para de pensar nessas coisas, a gente deixa tudo para amanhã, a gente deixa tudo para depois, porque dá tempo, porque agora eu preciso de juntar dinheiro para quando eu ficar velho eu viajar, agora eu preciso fazer mais um CN e outras coisas para eu poder efetivamente fazer aquilo que faz sentido para mim, que eu quero, né? Então, assim, a gente começar a repensar isso, entender que, pô, não necessariamente a gente tem todo o tempo do mundo, e obviamente eu não quero fazer um discurso assim de que eu vejo isso muito hoje no mercado, tipo assim, velho, tá insatisfeito, joga tudo pro alto, sabe? Tipo, pô, não é assim, né? Tem que ter um certo planejamento, você tem que, né, pensar como você vai fazer, né, como você possa conquistar aquilo que são os seus objetivos, os seus sonhos,
mas assim, você tem que tomar uma ação, você tem que começar a se movimentar para concretizar aquilo, né? Eu acho isso super importante e é o que eu levo como uma premissa de vida mesmo. Eu acho que o principal fator aí é a questão de você ser feliz. Muitas vezes o aprendizado vem da dor, né? Então não é que só uma regra, mas eu acho que os maiores aprendizados, porque quando você está no sucesso, na felicidade total, você aprende com isso, com certeza. Claro que a felicidade é boa, claro que bons momentos te dão prazer, principalmente você estando com famílias e amigos próximos, tudo isso é muito importante. Mas na construção da sua fortaleza como pessoa, é aí que você falou, né? Então, tem pontos de fragilidade que a gente não espera, né? De repente, algo que foi tão repentino, né, pode mudar tudo. Então, fez você repensar tudo, sua visão de mundo, suas atitudes, de como você até quer deixar o seu legado, como você quer viver. Porque tudo muda, né? Uma situação como essa, como aconteceu comigo também, que tive burnout com 25 anos, né, perdi a visão, o movimento das pernas, é algo que você para e vai fazer muita coisa diferente. Então, Dé, você que agora tem assim uma nova visão, já foram aí 5 anos e toda a mudança, né? Hoje você não está mais no mercado de trabalho, hoje você está buscando os seus projetos e principalmente você está ajudando outras pessoas e empresas a ressignificarem esses valores, vamos dizer assim, né? Porque, claro, o valor ele é intrínseco. Quando você é uma pessoa do bem, você sempre vai ser do bem, independente da circunstância externa. Se alguma coisa ali falhou, você é imperfeito, tudo bem, mas ali já estava em você, né? Você pode se perdoar, pode querer mudar de comportamento, mas os valores não mudam muito. O que você pode fazer é realmente significar tudo isso. Cara, conta de um projeto que tem muita importância, você começou recente, que é o Detox de Macho. Conta pra gente um pouco mais, até pra gente dar uma quebra aí, né? Que a gente falou sobre esse mundo masculino, que, nossa, é aquele lenhador, ele tem que ser forte, tem que ser másculo, tem que pôr dinheiro em casa, tem que ser foda e não sei o quê. E, cara, isso tá matando geral, né? Matando homens, mulheres, uma sociedade doente. E você vem com esse projeto para justamente trocar, né? Mudar esses valores, trocar essa capa que já não tem mais utilidade na sociedade que a gente está hoje, né? Perfeito. Muito obrigado por me dar a oportunidade de falar sobre o projeto. E aí eu preciso até fazer um anúncio aqui de agradecimento ao meu atual patrocinador, que é a minha esposa. Olha aí. Né? Que nesse período aí de transição vem segurando essa onda, né? É a Cris. Não sei se a Cris está assistindo, provavelmente. Mas vai ficar gravado. Vai estar registrado aí. Valeu, amor. Obrigado, né? Esses dias eu estava no Case e aí os caras, né, falam que a primeira fonte de investimento é o FF, né, que é famílias e amigos, né? Então, muito bom poder contar com ela, com o FF nesse primeiro momento. Então, gratidão aí, muito, muito legal. E o Detox de Macho, né, para contextualizar, então, assim, é incrível, porque com 32 anos de vida, eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha me sentido, né, com um peso de ser homem, né? Assim, para mim era tudo muito normal e natural, e esse era o curso da vida, né? E aí, obviamente, quando eu sofro um acidente e passo a efetivamente exercer o papel de pai, e aí, assim, né, eu vejo também o quanto, né, nesse sentido, o acidente também foi transformador, porque eu, sinceramente, eu não sei o pai que eu seria, né, se eu não tivesse passado por essa experiência. Então, eu mergulhei efetivamente de cabeça nesse mundo da paternidade, né? O nosso convívio com os filhos, uma vez que eles estão nascendo para o mundo, então esses caras, eles estão desbloqueados de tudo, eles não têm preconceito de nada, né? Eles são extremamente curiosos, imaginativos, então é uma fonte de inspiração que a gente, por muitas vezes, pensa, eu vou ser pai, então agora eu vou ensinar tudo para o meu filho, né? E aí, quando você começa a entender, nossa, velho, mas esse cara está me ensinando muito mais do que eu estou ensinando para ele, né? Então, o Manuel foi uma fonte de inspiração, de conhecimento, e né,
para mim todos os dias. E aí o que eu comecei a perceber quando eu entrei nesse mundo, né, da paternidade, eu mergulhei no mundo da paternidade, se eu estou falando, né, de um movimento de 4 anos atrás, porque no primeiro ano do acidente eu efetivamente, né, de uma certa forma, deleguei essa função para os meus pais, porque eu precisei cuidar de mim, claro. E aí também preciso, né, falar assim, o quanto eu sou grato pelo meu pai e pela minha mãe, por terem mudado toda a vida deles para poder, né, cuidar, né, do Manuel, para poder efetivamente dar o suporte que ele precisava para, né, crescer com saúde, né? Então, assim, isso foi fundamental para mim. Vovó Neide, vovô Tião, eu amo vocês. Vocês têm uma importância assim, incrível nesse processo meu de recuperação e ressignificação de vida, né? Então, mas a partir então do momento que eu assumo a paternidade, eu começo a entrar no mundo e aí eu começo a ter alguns questionamentos que eu não tinha. Então, por exemplo, eu saía com meu filho, ia para a brinquedoteca, eu nunca via um pai ali brincando com o filho. Então, era sempre uma presença feminina, era sempre a mãe, ou às vezes uma babá e tal. E de uma certa forma, em algumas ocasiões, eu me sentia até mal, assim. Eu lembro uma vez que eu fui pegar um voo com o Manel, e a gente estava indo, inclusive, para o Rio, né, para visitar a Cris, né, e aí a gente, né, estava no voo, e aí, pô, estava fazendo um voo perfeito, né, ele super bem, na hora de dar, né, descer, tem um negócio para dar mamadeira, por causa do ouvido e tal, e aí eu fui, né, tipo, pô, né, agora eu vou dar uma mamadeira para ele, ele passou mal, vomitou em mim e tal. E aí as pessoas que estavam do meu lado começaram, não, mas cadê a mãe dele? Cadê a mãe dele? Né? Eu falei, não, velho. Eu resolvo. Sou eu, saca? Comigo. A bronca tá comigo, né? E aí eu senti um certo até preconceito mesmo, assim, velho, quem que é esse cara, né, nessa posição? Porque de uma certa forma não é essa, né, a naturalidade das coisas. E aí quando eu ia, por exemplo, assistir uma televisão com o Maneco, e aí começavam as propagandas, me incomodava demais que toda propaganda de fralda, a personagem principal, ao protagonista, é sempre a presença feminina. Você fala, porra, mas... desculpa falar, não. Homem também troca fralda, claro. Pô, né? Não é só a mulher que troca fralda. Então, eu não me sentia reconhecido naquele papel. E aí eu comecei a perceber o quanto isso era uma construção social, o quanto a gente, né, criava homens e mulheres, né, com aquelas coisas, rosa é uma cor de menino, azul é uma cor de menina, menina brinca com cozinha, menina é que tem a brincadeira da mulher, do bonequinho, o homem é o carro, o homem é a violência, é o videogame e tal. O quanto, então, essa construção contribuía, né, para essa... Você me fez lembrar de uma situação, quando eu estava no MBA, existe um termo em marketing, é shopper marketing, que é o seguinte, vamos supor, para a fralda, no caso que a gente está falando aqui, teoricamente, quem seria a consumidora final seria as mães, teoricamente, não que seja uma regra, tá? Então, assim, nas gôndolas dos supermercados, muitas vezes a fralda está próximo da cerveja. Por quê? Porque eles acham que os homens também são mega esquecidos e que na hora que eles fossem buscar cerveja, eles iriam lembrar de pegar as fraldas. Então, assim, essa questão de preconceito, de que o sistema ele já é favorecido para isso. Ele é extremamente imperialista, onde homem ele não vai ter esse cuidado, então tem que pôr perto da cerveja. O homem ele não sabe selecionar essas coisas. Ele entendeu? Então, quer dizer, quando ele o Dé passa por essa experiência e ele se confronta com isso, praticamente ele está indo contra o sistema inteiro, mundial. Uma teoria quase que uma conspiração, né? Não faça isso, esse não é o seu papel. E aí você passa a exercer com amor, com propósito e vivenciar a sua paternidade. Né? Perfeito.
muito bem colocado e muitas vezes parece que você, assim, né? Nossa, cara, você está negando a raça, né? É o estranho, Porque, por né? exemplo, eu nunca conversei com outros homens sobre um dos processos mais difíceis por que eu já passei, o desfraude do Manel. Esses dias eu vi até um cara que eu admiro muito no Facebook, e ele já fez N negócios, ele está até abrindo uma corretora agora nos Estados Unidos para poder, né, os brasileiros investirem em ações de empresas americanas e tal. E esse cara falou, pô, eu já tive tanta dificuldade, mas não tem uma maior do que o desfraude, né, do filho dele. Ele ficou pensando aqui, pô, qual foi o meu maior desafio? Os homens não conversam sobre isso. A gente vai compartilhar, desculpa o termo, mas putaria no WhatsApp, né? A gente vai falar de futebol, a gente vai falar de cerveja, mas a gente não vai falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Então, isso cada vez foi ficando mais claro para mim, né? Cada vez eu fui percebendo, né, como nós homens nos limitamos nesse aspecto, né? E aí esse interesse pelo tema, obviamente, fez com que eu começasse a estudar isso. Eu comecei, né, a ter fontes de estudos, né? E o Papo de Homem do Guilherme Valadares, ele teve um papel fundamental nesse aspecto, e eles têm um documentário que é o Precisamos Falar com os Homens, né? E é muito legal, vale a pena assistir, procura aí e fala um pouco, né, sobre essa questão. E os homens, eles suicidam 4 vezes mais do que as mulheres, né? Eles são a maioria da população carcerária, né? A maioria dos homicídios são cometidos entre homens. Existe uma probabilidade do homem se envolver com droga e com álcool muito maior do que as mulheres. Então, a gente vai percebendo que exercer essa masculinidade da forma como ela nos foi apresentada acaba sendo algo tóxico. Destrutivo. E o detox de macho, né? Porque detox, quando a gente fala, é justamente um processo de destoxificação, né? É um processo de eliminação de toxinas. Uma limpeza da alma, não é? Uma limpeza da alma. Então, o detox de macho é para a gente fazer essa limpeza, é para a gente se desintoxicar, para a gente detoxificar, alguma coisa parecida com isso, tá, gente? E tal, em relação a esse sistema patriarcal machista, né, que ele, por muitas vezes, ele acaba aprisionando o homem, né? E, inclusive, esse próprio aprisionamento, ele, obviamente, né, impacta diretamente as mulheres, uma vez que muitas vezes a gente, para se livrar disso, para, né, jogar todo para fora, todo esse aprisionamento, tudo isso a gente acaba envolvendo com violência nas mulheres. Então a gente tem nessas estatísticas horríveis, né, e super preocupantes, uma mulher estuprada a cada 11 minutos, o país que mais mata mulheres no mundo, né, ou um dos países que, né, mais que tem, né, cometem mais a taxa do feminicídio. Então, assim, a gente entende que acaba que não é um mal cometido só contra a gente mesmo, mas como isso também ecoa, né, numa violência, né, contra, né, as mulheres, porque é isso, de uma certa forma, tudo que o homem não quer é que ele se aproxime daquilo que é tido como feminino, né? Então, se você é um cara sentimental, se você abraça, se você beija, né, e tal, então você é mulherzinha, você é viadinho, né? Então, assim, essa aproximação é uma aproximação que todo homem ele tem um pavor, né, incrível de uma questão muito simples. Por exemplo, eu já fiz muitos cursos de desenvolvimento humano e no exercício você precisa abraçar o outro. E você precisa imaginar, é como se seu pai estivesse te abraçando. Então, assim, eu sou adulto, tenho 30 anos. Muitas pessoas que estão nesses cursos também são adultos. Vamos falar de 90%, que a idade mínima acho que é 14. Então, assim, somos adultos com esse desfalque. Por quê? Os nossos pais, não digo que são todos, tá? Mas uma grande maioria não demonstraram afeto porque eles foram ensinados que afeto é coisa de mulherzinha.
de que é frágil, de que não pode chorar na frente de filho, que tem que ser fortaleza. Então, aonde que essa pessoa descarrega todas essas emoções? Descarrega de forma negativa porque não sabe lidar com essas emoções. Então, muitas vezes, quem está de fora de qualquer situação, a primeira coisa é o julgamento. Ah, mas é bandido. Ah, mas é isso. Eu não estou aqui para julgar, para separar nada, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que muitos dos problemas têm uma raiz, têm um princípio, têm uma educação, uma cultura por trás. Então, o seu trabalho, ele é belo, porque assim, não é só uma questão de um simples entendimento, é quebrar paradigmas de séculos, cara. Séculos. Né? Isso não é dessa década, isso não é do século passado, isso sempre foi assim. Então, é essa velha frase também, isso sempre foi assim. A gente, nós somos de uma geração, isso é mundo, tá? Onde nós temos compartilhamento, nós somos criativos, empreendedores, então viver, até que a gente comentou isso aqui nos bastidores, viver a sua essência, viver de forma criativa, de forma até contestadora, né? De quem é você, de como você vive, qual é a sua felicidade, de fato, qual é o seu propósito. Tudo isso é um desafio à sociedade, porque você pensar fora da caixa, você encontra um sistema, mas que é como uma linha de aprendizagem, né? Você está reto, você precisa cair um pouco para ter essa linha de aprendizagem e depois voltar. E aí, claro, você segue um crescimento. Então, o desafio que eu faço aqui também, a nossa audiência, as pessoas que estão acompanhando também, depois vai estar gravado, é que se permitam a isso, né? A enfrentar, a ter coragem. Poxa, mas eu não estou bem, eu não estou feliz. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu vivo tão frustrado? Então, muitas vezes pessoas ganhando muito bem, com família estruturada, vamos dizer assim, e tudo, e cometem grandes erros, né? Ao ver aí grandes erros. Então, esse questionamento é justamente para a gente sair dessa prisão, porque a gente vive nesse medo. Então, não, eu não vou fazer porque vão me criticar, eu não vou demonstrar sentimento porque é mulherzinha, eu não vou sair do mercado de trabalho porque eu tenho que ter a certa estabilidade e os meus pais, eles teriam orgulho de mim se eu fosse um carreirista. Cara, nada contra, cada um faz o que é melhor para você, ou para ele, ela, enfim, mas o que de fato tem que ser o que você se sente realizado ou realizada. Você precisa buscar na essência os seus sonhos. Então, só um adendo aqui, e até uma situação assim, né, bastante contraditória, no sentido assim, até que ponto a gente efetivamente é criativo, uma vez que nós, homens, por exemplo, a gente é limitado à nossa questão da expressão. Sim. E a arte, a criatividade, ela está intrinsecamente ligada a você poder, né, fazer com que saia de dentro, né, a sua arte, né? Então, assim, uma vez que você se sente bloqueado, uma vez que você, né, é um cara que está preso, a sua própria criatividade, ela não é botada para fora, né? Então, assim, isso é bastante complicado. Então, é uma transformação efetivamente cultural, né? A gente já vem percebendo, né, que o envolvimento de mais homens com a paternidade. Então, se eu pegar, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar o tema, e hoje a gente já tem muita gente falando, a gente tem, né, o Marcos Piangers, que é um cara que ele, né, começou a levantar essa bandeira, né, dos Sim. homens que estão efetivamente, né, exercendo essa paternidade. Eu até não gosto do termo, né, de paternidade ativa, porque eu o considero machista, uma vez que eu nunca vi uma mãe ativa. Então, assim, né, vamos... Mas talvez num momento onde a gente precise naturalizar essa Você questão... precisa até educar, usar termos para a pessoa começar a exercer, né? A gente possa usar esse termo, né? E a masculinidade também, eu acho assim, isso super legal, e a gente está no momento, né, onde os homens eles começam a se questionar, né, e as próprias mulheres, né, dentro do movimento feminista, de todo esse movimento do empoderamento feminino, né, das mulheres, então, ressignificando, né, e não aceitando esses papéis impostos, né, para uma maioria, efetivamente, de homens, né, então, assim, isso empurra também com que, né, para que a gente possa
começar a refletir, a pensar efetivamente em novas narrativas, né? Então, esse ano, Oxford, né, ele todo ano, né, a gente vai chegando nessa parte, final de ano, você vai fazer retrospectiva? Com certeza. Então, tem, né, já começou, na verdade. Tem sempre 1º de dezembro já começa ali, ó. Tem sempre esse movimento, e aí vai sair naquela coisa. Então, a Oxford tem um dicionário super tradicional. Então, esse ano, a palavra eleita, né, dentro do dicionário Oxford foi tóxico. E tóxico, ela teve, né, uma procura, um aumento de 45% nas buscas, né, principalmente Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, e a segunda associação mais feita com a palavra foi masculinidade. Eita. Então, os homens ou a sociedade começando a buscar o termo masculinidade tóxica para entender o que é isso, né? E o detox de macho, ele vem para contribuir, para a gente poder ressignificar, né, essa masculinidade, porque a gente acredita que é possível e que as masculinidades, no plural, com S mesmo, né, elas podem ser saudáveis, né, e eu acho que isso é importantíssimo para dentro dessa revolução criativa e dessa transformação que a gente vem passando no mundo. Então, homens de todo o Brasil, né, cara, vamos acreditar, vamos narrar uma nova história, porque a gente precisa, vai fazer muito bem para a gente, vai fazer muito bem para o mundo, para os nossos filhos, né? Então, assim, é muito importante a gente começar a refletir, a pensar sobre esse tema, e eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de jogar essa sementinha aí para que, né, esse debate ele ganhe uma força maior. Países desenvolvidos, eles sempre, claro, estão mais à frente e, por exemplo, você pega qualquer universidade nos Estados Unidos, você não tem um tipo de academia, você não tem um tipo de segmento, você tem vários estudos antropológicos e química, física ao mesmo tempo sendo realizado, né? Então, você pega conhecimentos, claro, Estados Unidos, Europa, né, que a França já foi o berço intelectual do mundo por muito tempo. Vamos falar também de Suíça, Suécia. Isso já é quase que uma regra, porque a paternidade lá são por 6 meses. Então, o homem ele é remunerado para ficar junto à sua família. E eles começaram entre eles, tem muitos vídeos aí pela internet, a se reunirem e começaram a compartilhar a experiência entre eles. Quais são as melhores práticas, o que eu devo fazer, o que acontece, enfim. Então, você vê que o movimento é mundial, é uma cultura que precisa ser mudada, né? Porque passa a ser um diferencial competitivo, né? Também. Então, assim, se a gente for avaliar, né? Então, hoje a gente está falando muito, aí você tocou na palavra de ordem, que é a diversidade. Então, a diversidade, ela começa a dominar os debates corporativos, porque as empresas já sacaram que, para que elas possam ter melhores resultados, isso já começa a ser, inclusive, provado por pesquisas, que um ambiente mais diverso, ele vai gerar, né, inovação, ele vai gerar criatividade, e isso é diferencial competitivo. Então, falar de masculinidades, inclusive dentro desse ambiente de diversidade, faz muito sentido, uma vez que o maior desafio é, além de você discursar, né, sobre diversidade, é de que forma efetivamente o homossexual que está entrando na sua empresa, o negro que está entrando na sua empresa, a pessoa com deficiência que está entrando na sua empresa, elas sejam efetivamente reconhecidas. Então, um homem que ele entende que a construção da narrativa ela só existe num único caminho, como é que esse cara vai promover um homossexual? Como é que esse cara vai receber um transexual ou um travesti dentro da sua empresa? Ele vai ter muita dificuldade. Claro. Então, o discurso ele não vai se aliar à prática ou à vivência. Então, isso vai ter um conflito. Então, daqui a pouco, você criou aspectos de diversidade, você incluiu, mas a pessoa não se sentiu representada, reconhecida, ela vai sair.
e aí, então, assim, a gente vai entrar num ciclo que é um ciclo vicioso, e o que a gente precisa é agora de um ciclo virtuoso para que efetivamente a gente possa ser inovador, diverso, né, e que a gente tenha um ambiente mais humano, mais inclusivo, e passa, né, por essa discussão da masculinidade. Ela é fundamental para a gente poder entender e aceitar, né, e aí efetivamente esse papel mais inclusivo. Assim, eu vou até um pouco mais longe, porque com essa questão da masculinidade e homens das cavernas, homens das cavernas, é a questão seguinte: os homens muitas vezes não consultam os médicos por preconceito. Eu não preciso me cuidar. Então, às vezes, um cara ele vai efetivo 40 e poucos anos para um hospital. E aí, quando vai ver, o diagnóstico já está muito avançado. Ele não consegue reverter isso. Então, assim, eu sou filho de nordestino, né? Então, em Nordeste também, né, não precisa nem comentar a questão de macheza e tudo que propaga. Perdi meu pai com 8 anos devido ao alcoolismo, saiu de casa devia ter uns 6, 7 anos. Meu maior sonho é ser pai, porque, claro, eu acho que muito mais pela ausência e aprender a valorizar isso e querer fazer melhor, porque eu tenho convicção de que se eu tivesse os meus pais e tudo, e família Doriana, nossa, isso não passaria nem pela minha cabeça, com certeza. Eu estaria pensando em outras coisas, né? Então... Cara, olha só que maluquice. Isso é muito sério. A Galileu de novembro, né? A capa dela foi O Novo Homem Existe, né? Um questionamento a respeito, né, dessa masculinidade, que é uma prova que esse assunto vem, né, sim, precisa ser sendo discutido, né? debatido. E surgiu um movimento nos Estados Unidos de uma esposa que ela fez um desabafo, se não me engano, no Twitter, porque toda vez que ela lavava a cueca do cara, tinha aquela freada, tá? Vocês imaginam o que é, né? Nossa. E tal. E aí ela fez aquele desabafo e a raiz desse problema estava no cara, que ele não limpava, né, o ânus, porque, tipo, isso iria contra a masculinidade dele, saca? Nossa. Tipo, e o câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata os homens, né? Então, assim, Novembro Azul, né, terminou com, né, toda essa campanha, né, dessa conscientização, e tem muito homem que ele não vai no médico, né, porque esse negócio do toque é uma coisa que fere muito a masculinidade dele, cara. Tipo assim, de jeito nenhum, aqui ninguém vai encostar. E detalhe, né, fica a dica, é uma das partes mais erógenas do nosso corpo. Então, é gostoso, né, o negócio. Então, assim, a gente tem que começar a repensar isso, porque, pô, o cara tá morrendo porque ele está nessa coisa o ego dele, de ferir a masculinidade dele. Então, assim, isso é muito, muito sério, né? Os homens, efetivamente, eles não se cuidam, né? E a gente precisa reverter esse quadro, né? Assim, urgentemente. E é uma questão simples também, né? Frequentar terapia. Demais. Já fui preconceito com isso. Ah, é coisa para louco. Perfeito. Claro, muito tempo atrás, né? Antes de estudar desenvolvimento humano, eu não quero, é coisa para louco, etc e tal. Só que assim, preconceito. Se você cuida da sua saúde alimentar, né? Você cuida de uma série de fatores, saúde financeira, seja o que for. Por que você não pode cuidar da sua saúde mental, que é a mais importante no meu ponto de vista? Porque independente se você tem uma deficiência, se você tem algum problema de cognição, só que se você tem fortaleza no seu pensamento, você acredita em você, você é uma pessoa confiante, você passa a conviver com isso com muito mais certeza, com muito mais motivação e buscando superar os seus limites. Agora, quando você está com o psicológico fragilizado, todas as áreas afetam da sua vida, né? E aí os homens também. Não vou procurar psicólogo ou psicóloga porque vou ficar de papinho e não sei o que, isso não vai me ajudar em nada. E tem um negócio assim, né?
que isso favorece com que a gente se conheça. Sim. Isso é muito complicado, porque num processo de autoconhecimento, você obrigatoriamente tem que olhar para as suas sombras. Sim, tem que você obrigatoriamente você tem que se vulnerabilizar. Com certeza. E aí, nessa questão de que o homem não se vulnerabiliza, então o homem ele não quer se conhecer. Né? Então, assim, a gente não quer nem discutir. Claro, aquele negócio, DR, tá longe, não queremos conversar. Né? A gente conversa de outras coisas. E isso, né, até mesmo na minha história de vida, né, e eu falei lá atrás, então, quando eu pedi ajuda, eu fui e procurei um profissional, e graças ao trabalho desse profissional, obviamente, conciliando com a minha vontade, né, e o meu desejo de dar a volta por cima, né, mas se não fosse um profissional que tivesse feito um diagnóstico, que tivesse, inclusive, me medicado, né, para que eu pudesse, né, porque tem um aspecto químico disso aí, né, do seu corpo produzir algumas substâncias que são necessárias para que você possa, né, retomar esse gosto, de retomar essa vontade, né? Então, assim, foi fundamental, mas foi essencial, né, a figura do profissional. Então, assim, esse negócio de psicólogo, psiquiatra, terapeuta, é para quem tem um problema psicológico ou é coisa de louco? Não, loucura é pensar dessa forma. Né? Então, assim, a gente precisa contar com o apoio dos profissionais, né? A gente precisa ter conversas mais profundas, né? Essa questão, né, nossa também de mídia, de rede social, as conversas, elas são sempre superficiais, a gente não tem conversas profundas, né? E aí a gente precisa encontrar esses espaços para a gente poder conversar, para a gente poder externar as nossas angústias, os nossos medos, as nossas inseguranças, né? Porque, velho, a vida, né, ela faz parte, né, que você tenha, né, consigo todos esses sentimentos, né? A gente tem a tendência de enxergar um cara que é bem sucedido, que é o cara que a gente quer modelar, que é o cara que a gente quer seguir e tal, como se aquele cara fosse alguém que não tivesse nenhum medo, que não tivesse nenhuma insegurança, que não tivesse nenhum problema, não. Aquele cara, ele também carrega com ele uma história onde ele tem, né, dor, onde ele tem medo, onde ele tem os próprios desafios, mas ele gerencia isso de uma maneira mais positiva, porque ele já ressignificou um monte de coisa que a gente precisa ressignificar. A nossa evolução pessoal, o nosso desenvolvimento humano, ele pressupõe com que a gente se conheça cada vez mais, para a gente gerenciar melhor as nossas emoções, para a gente não repetir comportamentos que colocam a gente para baixo, ou que, né, sabotem a gente, que é uma coisa que a gente faz também com extrema competência, né? A gente, né, nossa, estou fazendo, não, estou entrando de novo nessa mesma sinuca, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente precisa, né, efetivamente ter, né, esse apoio muito importante. Esse projeto aqui. Claro. A Dani deve estar aí assistindo. Dani está presente aí, até comentou conosco. Ele vai fazer um anúncio aqui, porque assim, a Dani, junto com as meninas, a Michele, Juliana, Bianca, que são fundadoras, do movimento Bitumami, que é uma aceleradora para mães. Então, todo esse formato de empreendedorismo, inovação, empoderamento feminino, todas essas questões inovadoras, elas tratam de forma excelente, né? Inclusive, esse ano ganharam o prêmio pelo World Festival, né? Como sendo uma iniciativa belíssima aí. Aí o nosso amigo aqui, o Dé, recebeu um grande convite da Dani, que é justamente fazer o Be2Dad. Como que você pode apresentar isso a gente? Quais são os desafios? Enfim, comenta um pouco mais. Dani, lembra do MOOC, hein? Como que é o MOOC? Tamo junto. Faz o MOOC. O MOOC Aqui, ó. Bom, mas o Bitumami, né, é um projeto especial para mim. Então, eu tive o primeiro contato com a rede, né, num projeto do Google, era o Google for Moms
and Dads. Era um projeto para pais e mães empreendedores com filhos, se não me engano, até 3 anos de idade, que tinham ideias de projeto e que queriam fazer com que esses projetos tivessem uma mentoria do Google, né, para que você pudesse estruturar. E aí uma das palestras, né, uma das aulas, ela foi conduzida pela Ju, pela Dani, né, do Bitumami, mas aquilo ali estava muito voltado para a questão do empreendedorismo materno. Tá. E aí eu fiquei incomodado, e aí na hora, né, encerrou a aula e tal, fui lá questionar a Dani, né? Ele tá, pô, Dani, mas né, você só fala para mulheres, será que não tem pai também que está incomodado com essa questão, né, da criação dos filhos, né? De querer encontrar uma maneira onde ele possa conciliar a paternidade com esse mundo profissional, né? Então, assim, será que existe a figura desse cara? Porque eu era aquele cara, assim, né? Então, aí a gente brinca que eu virei naquele dia o primeiro beat humano do projeto, né? Então, velho, é o beat humano e tal. E aí, né, a Dani começou a pensar em abrir o beat humano também para homens, né? Destinar um percentual de vagas para que os homens também pudessem ter acesso ao projeto. E aí a gente vem namorando, a gente vem conversando, né? E aí a gente agora está bem disposto mesmo, né? Ano que vem a gente implementar. Elas já validaram, né, um modelo de negócio, uma metodologia fantástica, né, botar muita mãe, né, estruturando negócios, muita mãe, né, fazendo a economia girar, girando grana mesmo, ressignificando esse processo da maternidade e do empreendedorismo, né? A Dani é uma grande líder, né, que levanta a bandeira desse movimento, e a gente vai fazer também o programa voltado para os pais, né, que queiram ressignificar um pouco essa questão do trabalho com a paternidade. É uma dor que eu tive muito grande dentro do corporativo, era justamente essa questão de como é que eu era pai dentro desse ambiente que é extremamente competitivo, dentro desse ambiente que coloca a mãe como a responsável, né, por cuidar dos filhos. No entanto, a nossa licença paternidade ela é ridícula. Essa coisa de você ter 5 dias, e se você faz um curso, você ganha mais 15 dias, né? Ela está ultrapassada, ela reforça que o homem não precisa se envolver com a paternidade, né? Ela reforça que, assim, ó, meu amigo, você passa há pouco tempo, porque depois você tem que seguir sua vida, e aí deixa com a mulher, porque ela é que vai, né, cuidar disso. Quase metade das mulheres, se não me engano, é 48%, segundo a própria FGV, elas saem do mercado de trabalho após 1 ano de maternidade. Obviamente tem uma questão aí de uma própria decisão pessoal, mas muito também em função de uma imposição do mercado, porque a gente vai falar com o empresário, a gente vai falar com o empreendedor, e o cara sempre quer, mas você tem que entender que a mãe, né, tem que sair para cuidar do filho, que a mãe tem que fazer isso, que a mãe tem que fazer aquilo. Então a mãe, ela é reconhecida como uma profissional menos engajada, né? Então, assim, uma vez você tem uma profissional menos engajada, então é melhor que você tenha homem, porque o homem se engaja, o homem chega cedo, ele sai tarde, ele deixa de ter férias, ele não tem que levar filho no médico, e eu fazia todo esse papel dentro do corporativo. Então, eu levava meu filho no médico, eu saía mais cedo, né, para buscar ele na escola quando ele tinha algum problema, 6h30 a caneta caía para eu poder ir embora, para eu poder curtir ele. Então, de uma certa forma, isso me gerava um grande incômodo, porque ali dentro eu sentia que eu não era a figura, né? Você não tinha espaço ali, né? Você não é o executivo que eles esperam que você seja. Então, por exemplo, você é menos engajado, né? Então, promoção para você é mais complicado. Você tem essa questão, né? Então, eu sentia muito essa dor. Então, assim, o corporativo, ele também tem que começar a ressignificar algumas crenças dentro, né, desse sistema, de que o papel do homem ali está efetivamente para que ele trabalhe, né, e só, porque a responsabilidade é essa, que ele seja um provedor. Então, a gente tem que entender que se a gente não incluir o homem, né, dentro dessa situação,
né, dele exercer, dele ter a liberdade, de que ele não se sinta incomodado, né, de chegar para o chefe dele, para o líder dele e falar, cara, hoje eu vou sair mais cedo porque tem uma apresentação na escola do meu filho e eu quero curtir, hoje eu vou chegar mais tarde porque eu quero levar o meu filho no judô. Então, assim, a gente vai estar contribuindo, né, o corporativo ele vai estar contribuindo para que essa coisa se perpetue, entendeu? E aí, assim, nós homens, a gente continue, né, preso nesse sistema. Então, Be to Dad é para o pai que efetivamente quer sair, né, dessa situação, que quer romper com esse status quo, né, e ele queira ter uma vida mais criativa, que ele queira ter um business onde ele possa efetivamente conciliar, onde ele seja acolhido como pai, né, e eu tenho muita esperança de que esse é um movimento também que vai contribuir, assim como o Detox, para ressignificar esse papel do homem, né? Então, Be to Dad na veia, esperem, porque em janeiro, eu e a Dani, a gente tem uma reunião agora, né, em dezembro, para a gente poder fechar os últimos detalhes de como é que a gente vai operacionalizar, né, o programa, mas em janeiro a gente tem Be to Dad, eu quero ver os pais lá marcando presença, vamos fazer business, e o meu Kids já está convidado, porque a rede, ela sobrevive, né, através dos mentores, para que eles possam, né, orientar os pais para criar os projetos de uma maneira, né, sustentável. Comigo. Então, né, obrigado aí, já não tem como ao vivo aí, e Dani, né, sem palavras, beijo, com certeza. E assim, só para a gente concluir, um último conselho, alguma frase que você queira deixar, alguma inspiração, enfim, só para a gente concluir esse grande encontro, né, que está sendo incrível. Tem uma mulher super bacana, ela escreveu Comer, Rezar e Amar, eu não sei se é nessa ordem, pode ser rezar, amar e comer, mas né, você vai conhecer ela, é Elizabeth, tem um sobrenome que me fugiu aqui agora, né? E ela fala que a gente tem que começar a viver pela curiosidade ao invés do medo. Então, eu quero deixar com você não uma frase, né, mas um desafio para que você se torne mais curioso, né? Como é que eu seria se eu fizesse aquilo que eu estou a fim de fazer, mas eu não tenho essa coragem, né? Então, seja mais curioso, né? Queira se conhecer escutando a voz do seu coração, seja curioso e, sobretudo, tenha coragem para ser feliz, que vale muito a pena. Obrigado para você que acompanhou, que interagiu com a transmissão. Foi um prazer participar. Estou sempre disponível, contem comigo. E vamos que vamos, galera. E os seus contatos, né? Meus contatos. Instagram, @Deboaventura. No Facebook, @Detox de Macho. Você já pode curtir a página. Já estamos começando a curar conteúdo. Então, também, né, já estamos fazendo a coisa acontecer. No Facebook, André Boaventura. No LinkedIn, Dé Boaventura. Você me acha lá também. Fica registrado aí. Eu estou em tudo enquanto é lugar aí desse mundão digital. Maravilhoso. Aqui é o seguinte, a gente tem plena convicção de que, como é esse horário, né, 20 horas a gente iniciou, a gente sempre está concorrendo com o William Bonner do Jornal Nacional. Isso a gente não tem dúvida que a gente está tirando a audiência dele. Brincadeira. Liga aí. Então, o que ele faz? Né? No momento que ele está em cena, ele fala boa noite. Né? Aqui a gente faz diferente, a gente salva com uma salva de palmas. Todo mundo que acompanhou, aos nossos patrocinadores, o nosso convidado, o Deck trouxe um conhecimento, cara, de vida, né? Muito mais do que teoria, muito mais do que um case, é empírico, é o que ele vivenciou, é inspiração para que nós possamos, de fato, nos libertar, né, de tantas crenças limitantes, e sim, ir pela felicidade, pelo prazer, e sair desse medo. E é uma questão que eu complemento, ele é o seguinte, muitas pessoas, quando vão iniciar os projetos, ficam pensando, claro que você faz uma planilha de planejamento, tem todas as questões que devem ser seguidas, mas ficam assim, e se der errado? E se der errado? Faz uma pergunta inversa, e se der certo? E se você for bem sucedido, se você for mais feliz, e se você for reconhecido por isso? Tem outro lado, pode dar muito certo. Né? Essa nisso.
Então é isso aí. Eu aguardo vocês na próxima segunda-feira. Gratidão. Um beijo, abraço. É isso aí. Valeu. Vou encerrar aqui, estava no mouse.